Olá, Maricá! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Revista Maricá, o seu programa dominical cheio de informação, entretenimento, cultura e boa energia. E a gente já começa com um papo pra lá de esportivo com o goleiro Dida e o zagueiro Sandro, do Maricá Futebol Clube. Bola rolando e conversa sincera sobre futebol e vida. Em seguida, é hora de entrar no universo digital, com o nosso quadro Influenciando o Maricá. A convidada da vez é a nutricionista e digital influencer Laís Biancardi, conhecida como a Nutri que Descomplica. Vem ver como foi esse encontro cheio de saúde e conteúdo. Tem cultura também, claro. Vamos receber a gerente-geral Mariana Figueiredo para falar da incubadora de cultura aqui de Maricá, um projeto que está mexendo com a cena artística da nossa cidade. E se você é apaixonado por bichinhos, segura essa. No Momento Pet, a doutora Camila Longa vai falar um pouco sobre a saúde ocular dos nossos peludinhos. E tem muito mais. Aqui no Revista Maricá você confere ainda a curiosidade da semana, dicas de moda que estão bombando com o João Andrade e, para fechar, o nosso momento reflexão para inspirar o seu domingo. Então já sabe, fica aqui com a gente até o final, porque o Revista Maricá de hoje está só começando. No quadro de esportes de hoje, recebemos dois heróis da história do futebol maricaense. Estamos falando do goleiro Dida, veterano das quatro linhas, que brilhou em 2024 com defesas memoráveis, incluindo a defesa de um pênalti decisivo na final da Série A2, e o zagueiro Sandro, outro experiente jogador que converteu a última penalidade do mesmo campeonato da Série A2, garantindo o título e o acesso inédito à elite do Carioca. Sejam bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. Prazer é nosso. Boa tarde. Boa tarde. Dida, já fala pra gente, para começar, como surgiu esse apelido? Tem referência aí com algum outro grande goleiro? Boa tarde mais uma vez a todos, né? Esse apelido surgiu no meu início, né, de carreira, né? Em 2002, 2003 foi o ano que o Dida estava despontando, né? O grande Dida da seleção brasileira estava no Corinthians, né? Como eu sou de São Paulo, capital, né? Todos os goleiros com a minha fisionomia, negro, alto, eram comparados com ele pela fisionomia, e como ele estava estourando seleção brasileira e no Corinthians na época, acabei pegando esse apelido de Dida e carrego com muito orgulho e muita honra. Bacana. Vocês já passaram por vários clubes, né, importantes. O que diferencia o Maricá Futebol Clube dos outros pelos quais vocês já passaram? O Maricá, ele tem é uma coisa que a gente fala assim, né? Tem uma frase da cidade, né? Meu país é Maricá, né? Eu vejo como um ambiente bem familiar, né? O Maricá tem esse sentimento, assim, a gente percebe, assim, de um clube que respira a cidade e tal, né? Os outros têm também ali os seus pontos favoráveis, né? Mas o Maricá tem esse lado família, assim, lado bem transparente de trabalhar e isso tem feito a diferença, né, dentro do nosso trabalho aqui. Um clube muito especial na minha carreira, assim, né, já um pouco mais longa do que os demais, mas um clube muito especial que certamente vai ficar sempre na minha lembrança aí de grandes conquistas, de grandes feitos especiais aqui. E para você, Sandro? Cara, não destoa muito do dia, né, cara? Quando você chega ali no Maricá, cara, a receptividade, primeiramente das pessoas, né? Que envolve, que se passa do futebol, que se vê nas quatro linhas, 90 minutos, é muito pouco ainda. O tanto que se trabalha, o tanto que se ajuda, o dia a dia das pessoas, você vai vendo no trabalho, o respeito que se tem, cara. Com nós, os atletas, tanto o pessoal do staff, cara, surreal, cara. E a gente trabalhar, treinar, né, eu dizer ali, não ir para lá com um peso, mas uma satisfação imensa, cara. Você tem que ver o dia a dia nosso. Eu sei que tem a competitividade, todo mundo quer jogar, não tem jeito. Mas, meu amigo, o que a gente bateu na tecla, que temos batido até hoje, falei, poxa, a gente tem que fazer o Maricá, né? As pessoas olharem para cá para Maricá, de alguma maneira. E isso, né, só chegando nos finais, fazendo Sim. grandes partidas, grandes E jogos. vocês estão conseguindo, né? Não, a gente tá chegando lá, cara. Graças a Deus. Eu sei que com muita humildade, com o Papai do Céu na frente sempre. A gente sabe que é muito difícil, né, cara? A gente guardar o nosso mental,
problemas familiares que muitos jogadores têm, entre outras situações, mas a gente tem buscado fazer isso, a torcida tem entendido isso, a diretoria, o professor tem, tem transmitido bem isso pra gente, cara, e a gente tem solidificado esse trabalho, e Papai do Céu tá vendo isso. Tomara a Deus que ele continue vendo, continua se entregando essa formação e fazer esse trabalho ser mostrado para o mundo, vamos dizer assim, né? Que hoje você está aqui em menos de 5 segundos, 30 segundos, você está no Japão. É Você muito está nos rápido, Emirados, né? tudo é muito rápido. E como foi para vocês justamente viverem esse momento histórico do Maricá Futebol Clube com a conquista da Série A2? É um privilégio muito grande, assim, né, de, né, um clube tão querido, né, como eu disse, pela cidade, por nós, atletas, assim, as coisas estarem dando certo, né, a gente vive um momento muito bom, né, de campeonato, a gente ganhou 3 campeonatos no ano passado, esse ano uma estreia na Série A do Carioca, fizemos um bom papel também, agora a Série D do Brasileiro, então, tipo, o clube está numa crescente muito grande, então um grande privilégio e gratidão a Deus, né, por nos presentear de estar vivendo esse momento aí junto com os companheiros e como o Sandro falou, né, o nosso dia a dia ali é muito bacana, né, e que conduz para essas conquistas, né, de todo dia estar ali unido, trabalhando, guerreando, entendendo que só vai se alcançar um objetivo vencendo, não tem como fugir disso, então é um privilégio muito grande. E para você, Sandro, como é que foi? Qual Poxa, foi esse sentimento? surreal, né, cara? Não tem, inevitável não falar, cara. A gente somos adultos, criança, cara. Então você vai, ainda mais, tipo assim, vamos dizer, né, que não tá acabando e tudo mais, mas como você tá vendo que a nossa curva, né, cara, tá diminuindo, então, irmão, a gente tenta transparecer tudo que a gente pode transparecer para rapaziada, passar e tudo mais. Esse desejo de chegar, de escrever o nome na história, cara, isso é muito difícil. Dentro do futebol competitivo que se tem hoje. Então, se tem oportunidade, cara, escreve. Depois fica, que nem a gente brinca lá, fica só a resenha. Mas é uma resenha gostosa, né, cara? Poxa, e a rapaziada tem entendido isso. Tomara que a gente se afume e nunca se acabe dentro desse grupo aí. Muito bom. Dida, fala pra gente, aquele pênalti lá defendido na final, né, aquilo foi histórico, o que passou na sua cabeça? Caramba, cara, olha, aquele dia ali foi muito louco, né, que um dia antes a gente treinou muito pênalti, né, muito pênalti, e a ansiedade ali ela bate, né, mesmo com toda a experiência, né, e eu agradeço a Deus por sentir isso ainda, porque se não sentir isso para jogar, Tá uma morto. ansiedade, um frio na barriga, é sinal que já tem que parar. Mas esse pênalti em específico, assim, foi um dos mais importantes na minha carreira, assim, eu me preparei muito para isso e pedi muito a Deus ali a tomada de decisão correta, né? Estudei os batedores, estudei o gesto do corpo do atleta, procurei de todas as formas estar ali sabendo o que fazer. Então foi um sentimento assim muito único, assim, muito especial, né? Ver, né, minha família ali, minha esposa muito feliz ali, né, dando glória a Deus, minha família ali torcendo, ver as famílias entrando em campo depois do grande objetivo alcançado. Então, é um momento assim que vai ficar para sempre guardado na memória. Maravilha. Sandro, e você? Converteu o último Rapaz. pênalti, consagrou o time campeão. Falou pra gente. Responsabilidade gigante, né? Sai leve depois, meu como é que... amigo, então, o cara vai orando no Pai Nosso até o cara bater o pênalti lá, que é uma responsabilidade boa, gostosa demais se representar toda a equipe, né, cara? Sua história, depois sua família, que nem o Dida falou. Dividi muito com o Papai do Céu. Falei, Papai do Céu, me dá sabedoria de discernimento para me poder reproduzir da melhor maneira possível. A gente veio treinando, treinar com esses caras é difícil. É difícil, você não tem nem noção. Ele, Yuri, Leandrão, os caras dificultam muito pra gente. Então você tem que tirar tudo que você tem pra tirar. E você corre o risco ainda de bater pra fora. E a gente foi nessa aí, cara. A gente bateu bem durante a semana. O professor tinha perguntado quando vai contar. Ele deixou até o último pênalti pra gente bater. Foi uma confiança, né, confiar da gente, cara. A gente tentou o máximo possível, cara. Mas a gente foi igual criança, cara. Não tem jeito. A gente chorou, a gente tentou tirar do cara, Um vi misto de meus filhos. sentimentos, de emoções. Irmão, vocês não têm noção. Por isso que o futebol é prazeroso, cara. Tu vai jogar uma pelada, tem cara que, pô, formado em diversas situações, vários diplomas, mas chega na hora do futebol, meu amigo, esquece. Exatamente. Esquece. O cara esquece que é doutor, fica outro chega que é doutorado, outro que é deputado, quer nem saber.
O negócio é dar a bola e botar pra dentro do gol. E essa foi a nossa entoada. Com muita felicidade, cara. Alegria imensamente. Como se fosse o meu primeiro título. Sinceramente falando, sem hipocrisia nenhuma. Com o nosso primeiro título. E tomara a Deus que esse sentimento nunca morra dentro da gente. Foi como o Guidão falou. Tem certas situações na bola, que condições financeiras, tudo mais, mas o brio, sabe? Isso tem sido a característica nossa aqui dentro. Aqui. O Papai do Céu tem dado isso pra gente, tem dado essa força, saúde também, que precisa muito. Mas esse desejinho, essa alegria, cara, é muito bacana mesmo. Tomara que a gente viva mais ainda, né? A gente, como torcedor, já fica emocionado, imagina vocês lá dentro do campo. E como foi a campanha da Rio 2024? A importância daquele título? Sim, Ajudou muito no projeto do time? Com certeza, né? A campanha toda, nosso trabalho foi excelente, assim, né? Durante toda a competição, conquistando os objetivos, ajudou, né, a colocar o clube, né, em evidência, né, totalmente, né, na primeira divisão do Carioca, já muda de patamar totalmente, né, e foi importantíssimo para todos nós, né, e hoje a cidade, né, tem um clube na Série A e disputa o Brasileiro, então essas conquistas do ano passado foram importantíssimas, então hoje a gente está aí entrando numa competição que pode nos colocar na Série C do Campeonato Nacional, então, né, o Maricá está subindo passo a passo e a gente vai continuar guerreando aí para conquistar, e esse é o nosso objetivo aqui, Não dá para estendendo. parar nunca, né? Não dá, tem que ser esse o pensamento. Vence o desafio, já vem logo o próximo. Exatamente, é isso mesmo. 2025 vocês estrearam na Elite do Carioca. Qual foi o maior desafio da temporada? Cara, manter o foco é o mais desafiador para atleta de alta performance, né? A gente vem numa crescente, que nem o Dida falou, de 2024, e a gente é de enfrentar outro desafio um pouco mais, ou vamos dizer assim, a régua subiu um pouquinho, e a gente tem que vir acompanhando esse crescimento. A gente tem trabalhado, ia enfrentar o Flamengo, o Vasco, e fizemos um bom campeonato. A gente, no determinado tempo ali, a gente não conseguiu performar, e foi, vamos dizer assim, não que seja normal, que ninguém queria nem nada, só que primeira competição e tudo mais, mas buscamos dar o nosso melhor. É o que a gente sempre bate nessa tecla aqui. Buscamos dar o nosso melhor. Sabíamos que poderia ter tido mais do que a gente fez, mas o Papai do Céu permitiu até ali, então a gente fez o que possível, né, que era o principal dos objetivos, é permanecer na elite. A gente conseguiu permanecer, a gente performou ano de 2025, ainda tem continuidade. Estamos trabalhando para o que a gente fez no primeiro semestre, que foi estadual, não seja esquecido, que não é fácil você enfrentar a equipe do Vasco dentro do São Januário, a equipe do Fluminense, como a gente portou, Sampaio Correia, se não me falha a memória, Botafogo, dentre outros. O Campeonato Carioca é muito competitivo e tiro curto. Não dá para mais de erro. Você joga quarta, você joga domingo, é muito competitivo. Então tem que se também atentar para essa disputa que foi feita. E o resultado também que foi a permanência nossa, que foi um título para a gente também. Não é fácil. Essa permanência realmente é um feito e tanto, Meu né? amigo, tem um segredo aí, além de, claro, treinar muito? Não, cara, é se doar, não tem questão de segredo não. Futebol tá um misto de situações, mas uma equipe que se propõe a fazer, cara. É o que está descrito para o professor. Chegar lá dentro, lá, a contribuição de todos os envolvidos, dentro dos 11, os mais que vão entrar, que faz toda a diferença, aqueles que vão entrar no segundo tempo, ou no primeiro ali. Irmão, esquece. Se a equipe botar na cabeça que chega. Hoje o mental está fazendo, vamos ser, o 80-20. Mas o mental já está praticamente superando. O cara é altamente qualificado, mas com mental fraco, dentro do esporte de alta competitividade, vai ficar para trás. Mas que trabalhar bem esse mental, que o professor tem batido na nossa tecla, a gente também consegue chegar. E falando um pouco da torcida, como é que foi a recepção da torcida do Maricá, essa trajetória aí tão vitoriosa? A torcida do Maricá é bem carinhosa, assim, uma maneira. Você vê que os torcedores, eles amam a cidade e, consequentemente, o time, torce para que o time da sua cidade cresça. Então, um sentimento que eu percebo, que eu identifico da torcida, assim, de muito amor mesmo pelo clube. Não é só um time para torcer. Vamos lá, vamos ver. Eles torcem de verdade, uma paixão, assim, pelo clube e pelos jogadores que estão, assim, a gente sempre tem o apoio deles ali, até nas dificuldades, como enfrentamos, né, no Carioca, como o Sandro falou, né, em algum determinado momento a gente, né, não conseguiu manter, né, a performance lá em cima, mas já tínhamos ali feito um início muito bom e isso nos deu a condição de
de poder, né, superar os erros, as dificuldades, a torcida tem sido fundamental, né? Eu creio que vai crescer mais ainda, né, com a ascensão do time, pessoas da cidade vão começar a olhar e torcer também pelo time da sua cidade. A torcida do Maricá é muito bacana, muito diferente também. Isso tende a crescer, né? E como é para vocês, jogadores veteranos, acabarem sendo referências para jogadores mais jovens do elenco? A gente é um Falar carinho, carinho imenso. Os caras estão. Não, a gente tem 19, o dia do TV. Brincando, mas, cara, como quando a gente tá ali dentro ali, a idade só resume questão de experiências que nós vivemos só. A gente precisa também do menino também. As meninas precisam da gente, às vezes, dar um toque ou falar algo do tipo que já viveu, entendeu? Não para ficar contando historinha somente, não, mas que é algo que agregue. Quando a pessoa está disposta a falar, a ouvir primeiramente, né? A gente sempre dá um pitaco, fala A, fala B ali, mas, cara, desse grupo aí, rapaziada, bem consciência, bem centralizado. Dificilmente a gente pega um para puxar a orelha. Não. Acho que um dos pontos assim desse grupo também nossa é a humildade, assim, os caras escutam, né? A uma grande maioria, né? Sempre tem um outro e tal, né? Que é normal, né? Num Normal. grupo, mas a maioria assim é bem humilde, ouve, né? Pega os mais experientes, eu, o Sandro, alguns outros guerreiros que são mais velhos um pouco, falam, a galera ouve, Velhos não, procura. experientes. Experientes, exatamente. Temos aí grandes referências aí do futebol que estão em alto nível, então é muito bacana essa troca também com os mais jovens. E falando um pouquinho da estrutura do Maricá Futebol Clube, vocês conseguem enxergar aí que tem tudo para continuar crescendo? Como é que vocês veem essa estrutura? Tem sim, cara. De 2024 para cá já houve um crescimento. O presidente tem observado isso, tem feito, tem dado feedback para a gente, tem perguntado, é importante bater nessa tecla aqui, dos investidores também virem da cidade e ver como o trabalho está sendo feito. A gente, o atleta profissional de futebol, jogador de futebol, né, o goleiro, né, ele demora a entender isso, entendeu? Só que hoje o atleta está entendendo mais rápido, que ele precisa performar, ele precisa dos resultados, para trazer o apoio, porque o apoio vai dar a condição financeira para se aumentar, para ganhar um contrato, dar mais equipamentos, né, o campo melhores, vestiários melhores, centro de treinamento, hotel para concentração melhores, alimentação um pouco melhor, suplementação, dentre outras situações. Entendeu? Então a gente tem entendido isso, cara. A gente tem falado também entre nós, rapaziada, nós precisamos do resultado. Para que melhore aqui as nossas instalações, você tenha uma recuperação mais rápida, a recuperação, vamos deslocar para aqui para o centro de Maricá, para fazer recuperação, não tem nesse, vamos colocar lá. E já tem um projeto hoje. Todo mundo já está sabendo praticamente do que o presidente quer fazer, dentro não só para a cidade, mas para nós performarmos mais ainda. E ele tem esse projeto, tomara que a gente esteja indo. Independentemente se esteja no tema, mas entender que para que o resultado venha, a gente consegue colocar hoje. Hoje, o que a gente tem para futebol, a gente desenvolveu um bom futebol, a gente tem o necessário, sim. Bacana, bacana. E o que representa para vocês verem o Maricá, né, Futebol Clube hoje disputando a Elite e se preparando aí para a Série D do Brasileirão? Representa, vou resumir, representa a nossa vida, né? O futebol para nós é nossa vida, né? Eu costumo dizer para os amigos, né? Às vezes, tipo, eles veem os nossos jogos, tal, aí um corneta ou fala alguma coisa, tal, fala, mano, isso aqui é minha vida, tal, é o meu sustento. Então, representar o clube nos campeonatos que ele tá participando é tudo para mim, assim, é o que eu vivo, o que eu transpiro e agradeço a Deus por ter saúde para estar desempenhando o que eu amo, o que eu escolhi para minha vida inteira. Então, dedicação total, como ele disse, a gente tenta passar isso para os outros, para que entendam que a gente tem que plantar a cada dia para poder colher nas partidas, para poder crescer, para poder desenvolver, para ter as conquistas, tem que ser no dia a dia, tem que buscar incessantemente, né, os resultados, as vitórias. Então, eu coloco como minha vida assim, o Maricá hoje é tudo que eu faço ali para me dedicar ao máximo para eu poder ter meus resultados. E acredito que para todos, né? E falando aí um pouquinho de futuro, quais são os planos? Pretende aí se aposentar pelo clube? Que isso. Não. A gente vai Tem muita coisa curto ainda. prazo, né, cara? O futebol não tem como você planejar o futuro, um prazo assim, pessoalmente falando aqui, a gente vai de step by step, né? Que a gente, os caras perguntam, pô, fala mais, não, passo a passo, tem jeito, não.
A gente tem esse próximo passo nosso, é o brasileiro. Futuro nós não sabemos como vai ficar, se vão permanecer, se não vai. Futebol, então, são diversas variáveis. Mas o que a gente tem hoje em si é o nosso brasileiro. A gente tem que focar totalmente ali. Em questão de, logicamente, né, aposentadoria e tudo mais, não, tá ficando próximo, mas agora de imediato não. A gente vai sempre pedindo para o Papai do Céu para dar força para a gente, saúde, as recuperações são muito importantes. O clube dá uma instalação, a gente também se cuidar, né, o atleta ser mais inteligente hoje. Hoje a gente não é formado, mas a gente tem que entender de nutrição, tem que entender de suplementação, para tentar esticar o máximo possível. Às vezes recorrer a um profissional da área para poder entender. Quanto mais a gente tapar disso aí, a gente vai poder ter uma longevidade maior. E para você, Gida? Exatamente, é isso aí. Eu também não coloco assim uma data, mais um ano, mais dois. Precisa, né? Tem uma grande referência hoje, o Fábio aí no Fluminense, né, com 44, vai fazer 45 anos e está em alto nível, muito bem, né? Então, pego como exemplo, assim, para mim, que sou bem mais novo, nem bem tanto mais novo, mas é uma grande referência. Jogadores de linha também com mais de 40 hoje jogando, aí o Nenê lá no Juventude, que jogou aqui no Vasco, é um exemplo também. Então, como o Sandro falou, né, o que a gente tem agora é o brasileiro, focar nele. E o Maricá agradece, que continue por muitos e muitos anos, com certeza. Para fechar aí com chave de ouro, né, que mensagem vocês podem deixar então para a torcida do Maricá e também para essa galera jovem aí que acompanha vocês e se inspiram em vocês? Manda esse recado. Cara, que a gente venha junto, cara. Vocês podem ter certeza que, independentemente de resultado, nós vamos entregar tudo, sem hipocrisia nenhuma. A gente passa essa entoada ali pros caras ali, irmão, se tiver que morrer ali dentro, nós vamos morrer, velho. Essa é a nossa entoada, curto e grosso, velho. Ninguém veio aqui para passar tempo, ninguém veio aqui para brincar com a vida de ninguém. A gente veio aqui para dar o nosso melhor, o nosso tudo aqui. Essa é a nossa família, que estamos aqui, a nossa rapaziada, a nossa vida, como o Dida falou aqui. Essa tem que ser a nossa entoada. Quando há sinceridade, essa transparência, seja no âmbito do mais novo ou mais velho, eu duvido que o céu não abra. Papai do Céu não vejo trabalho e põe a mão. É exatamente isso. A torcida, as pessoas que estão assistindo, que não conhecem ainda o clube, né, que não foram nos nossos jogos, né, é exatamente o que o Sandro falou, vão ver um time que vai lutar o tempo todo, que vai guerrear, que vai representar a cidade, a nós mesmos, né, as nossas famílias. Então, que acreditem no clube, que torçam, que possam estar com a gente nessa caminhada e que nos apoiem, né, ao tempo todo, e pode ter certeza que vão ter ali homens ali que vão fazer de tudo para honrar a cidade, a camisa do time, como eu disse. E para os mais novos aí, um conselho aí para sempre terem humildade para ouvir. Isso é um grande princípio aí, né, de buscar sempre a direção de Deus para sua vida, para que Deus possa estar conduzindo aí a vida dos mais jovens, principalmente aí, que tenham muita humildade para continuar lutando e entender que a vida ela é dura, ela é difícil, mas que quando você coloca Deus ali à frente, quando você luta, Ele abençoa e você consegue alcançar seus objetivos. Maravilha. Fechou. Sandro, Dida, obrigado aí pela participação. Valeu. Elevou aí o nível do nosso quadro de esporte, com certeza. Feliz. Sucesso e aí, muitas vitórias e vida longa no Maricá. Valeu. Feliz. Obrigado pelo convite. Hoje, no Influenciando o Maricá, vamos acompanhar uma profissional que une nutrição e redes sociais de um jeito leve e acessível. Ela é nutricionista clínica e esportiva e nas redes ensina como manter uma alimentação equilibrada sem complicação. Vamos descobrir como Laís Biancardi, a Nutri que descomplica, cria seus conteúdos e interage com seus seguidores. Pode rodar. Olá, boa tarde. Finalmente. Hoje não é para consulta, é só para um bate-papo. Tudo bem, tá você tá me enrolando aí, então vambora. Laís, então conta pra gente, como é que surgiu a ideia de levar seu conhecimento sobre nutrição para as redes sociais?
Então, eu comecei, na verdade, na época da pandemia, que aí eu tava em casa, eu sempre gostei muito de rede social, e aí eu falei, por que não começar a filmar mais receitinhas, por que não começar a entregar isso pro pessoal, assim, que quer se alimentar melhor na pandemia, e aí foi ali que eu comecei. E aí, na época, na verdade, quase ninguém fazia conteúdo, então eu era muito criticada por aquelas pessoas falarem, ai, tá virando blogueira, ai, não sei o quê, e aí teve uma época que eu meio que desisti. Aí eu meio que parei, falei, Mas por causa desses comentários? Ou porque você desanimou um pouco? Desanimei um pouquinho, aí eu falei, cara, eu não quero isso, e foquei muito na faculdade, fiquei estudando e deixei pra lá. Mas assim, eu sempre gostei de fazer vídeo, de produzir, de criar e de poder ajudar as pessoas também. Vira e mexe eu recebo, você me ajuda muito com alimentação, não sei o quê, então assim, é muito, muito legal. É motivador também. Muito. Laís, o que é mais desafiador? Manter a rotina dos atendimentos ou produzir conteúdo de qualidade para o seu público? Eu acho que criar um conteúdo. Porque, assim, eu gosto muito de atender, é o que eu mais amo fazer. E aí demanda muito tempo, porque eu tenho um pacote de acompanhamento de muito tempo, de meses, de anos, de um ano, né, no caso. E aí eu tenho que parar, às vezes, pra pensar, e aí, o que eu vou produzir? Porque o Instagram hoje é meu trabalho. Então, assim, eu tenho que tirar um tempo pra fazer isso. Porque é nele que eu tenho atendimento em outros lugares, online, no Rio, em qualquer lugar, assim, vem por causa do Instagram, é surreal. Então, assim, eu vejo como trabalho. E aí, quando eu tô muito atolada de atendimento, eu preciso parar. E agora? Qual conteúdo eu vou gravar? Porque eu preciso gravar. O que é prioridade, né? Não, sempre o atendimento. Mas aí eu tenho que parar também pra dar um tempo ali e conseguir gravar alguma coisa. E como é que você organiza seu cronograma de postagens? Tem um dia específico para gravar ou você grava todos os dias? Então, um pouquinho dos dois. Eu tento sempre tirar um dia para me organizar, para poder parar e gravar. Então, se eu tenho atendimento o dia inteiro, de manhã eu tento gravar alguma coisa. Ou, às vezes, no almoço, eu faço uns takes, tipo, trabalhando mesmo e boto aquelas informações, assim, em cima do vídeo, sabe? Tantas calorias, tantas coisas. Troque isso por isso. Então, assim, hoje eu acho que eu já vejo como rotina. Não só de pegar pra gravar, mas tipo assim, vou gravar um take aqui porque futuramente esse take vai ser um conteúdo. Então assim, automático, tô comendo, gravo um vídeo comendo, tem algum conteúdo agora? Não, mas um dia vai ter. Então assim, é normal, automático, sabe? Eu me programo pra sempre ter, mas também faço no improviso, um pouquinho dos dois. Na verdade, você tá o tempo todo ligado, porque Sim. qualquer situação pode virar uma oportunidade Exatamente. para virar um vídeo, né? Exatamente. Eu vou às vezes num lugar, levo o microfoninho na bolsa, aí falo pro meu namorado filmar e ele que lute. Que se bater a ideia ali, vai gravar. Como é o seu processo criativo? Você segue as tendências ou você foca nas dúvidas que você recebe do seu público? Um pouquinho dos dois, né? Na verdade, o que eu vejo no consultório, eu faço de conteúdo muitas vezes. Porque é a dor de muita gente, é o que tá na realidade de muita gente. Então, assim, a falta de constância na alimentação, nos treinos, né? Ou então, muita vontade de doce, que é o que eu mais vejo aqui. Ou então, influência do trabalho, né? Das pessoas ali que fulano tá levando um bolo, tá te oferecendo salgadinho. Então, assim, isso tudo é pauta para um conteúdo, porque eu sei que muita gente vai se identificar. A dúvida de um pode ser a dúvida de vários, né? Exatamente. Então, assim, além do que eu vejo no consultório, eu boto ali na internet também pra ajudar as pessoas que passam por isso. E também a tendência, né? Porque a gente tá sempre Também se atualizando. pega uma trend ali, Sim, e uma cria um dancinha conteúdo ali. legal, né? Isso aí, exatamente. E aí, troque isso por isso. Ou então algo que tá muito em pauta na internet. Eu vou falar também minha opinião, que eu acho que a gente tem que se impor, assim. Mostrar a nossa opinião, né? Botar a cara ali no que a gente acredita. Então, assim, bem ou mal, tô sempre acompanhando as tendências, mas sempre também de olho no que tá acontecendo pra jogar na internet. E não basta ser só nutricionista, tem que dançar também. Tem que dançar, tem que explicar, tem que fazer, troque isso por isso. É isso. Muito bom. E seus seguidores, eles participam bastante? Como é que você lida com as dúvidas, os mitos e até as críticas que você recebe? Então, os seguidores participam bastante. Toda vez que eu tô postando alguma coisa, eles estão comentando, compartilhando, reagindo. Caixinha de pergunta também perguntam. Crítica eu simplesmente ignoro mesmo, né? Porque sempre vai ter. E aí é óbvio que muitas críticas da pessoa, às vezes, nem lê o que você tá falando na legenda. Então, assim, você bota uma informação e fala assim, eu tô explicando na legenda e tal. A pessoa te critica, nem lê. Então, esse povo aí eu não faço nem questão de parar pra perder meu tempo.
Mas os seguidores, eles sempre estão ali engajando, é um amor, assim, muito fofo. Porque mesmo que o Instagram não entregue seu vídeo, eu fico assim, porque as pessoas que me seguem, elas estão ali, sabe, reagindo. Participam de verdade. Participando, é muito fofo, muito bom, fico muito feliz. E gera mais dúvida ou traz realmente soluções para algumas pessoas? Então, os dois. Muita gente comenta, tipo, caramba, eu não sabia disso, que legal. Ou então, Nutri, me tira essa dúvida, então, isso, o que você acha sobre? Aí eu vou responder. E até no direct mesmo. Hoje a menina falou, Nutri, me dá alguns passos aí pra me alimentar melhor, me dá um help e tal, eu adoro seus conteúdos. Tem alguns que já aproveitam pra fazer uma consulta ali mesmo, né? Mas aí eu dou um gostinho, assim, tipo, do meu acompanhamento e falo, se precisar, já sabe, o link tá aqui na bio, entra em contato e tal. Já só dou um cheirinho ali, entendeu? E você sente que as redes sociais, elas ajudaram você a expandir os seus conhecimentos como nutricionista? Muito, muita coisa. Assim, não tem nem como falar que não. Hoje, 90% acho dos meus pacientes vêm da internet. Óbvio, até menos talvez, porque tem boca a boca e tem internet, tem as né? indicações, quem conhece te indica, mas também tem o lance, ele viu um vídeo, achou interessante, quer saber quem é seu nutricionista. Sim, exatamente. Muito, 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 assim. Foi o que eu te falei, é trabalho, eu vejo como trabalho. E eu crio, não só para dar informação, mas também para me trazer, né, pacientes aqui no consultório. Então, assim, o Instagram é a minha principal rede ali de apoio, né, digamos assim. Você prega muito uma dieta sem sofrimento. Como mostrar para as pessoas que comer bem não significa necessariamente passar fome? Então, eu crio muito conteúdo voltado para isso, porque é o que eu aplico no consultório. Então, assim, eu, na verdade, no nosso atendimento, assim, eu sempre mostro o computador e explico por que você não precisa passar fome nem sofrimento. Então, eu gosto muito de comer um hambúrguer, então vamos calcular um hambúrguer para você. Aí eu mostro, isso aqui de pão tem tantas calorias, vamos botar um queijo. Então, assim, tem como desvincular essa ideia de que vai passar fome ou que é sofrido demais. E aí, assim, informação é o que faz a nossa cabeça abrir os horizontes, né? E aí você aponta ali substituições mais saudáveis, comer um hambúrguer, mas também com uma saladinha. Exatamente. São alguns truques que vai dando um equilíbrio. Sim, e até mesmo, porque assim, a gente tem que aprender a comer e não a excluir todos os alimentos. Então, vamos supor, você tem um aniversário de uma pessoa que você ama muito. Você não vai deixar de ir porque tá de dieta. Você tem que aprender a lidar com isso. Você vai fazer suas refeições, você vai comer antes de ir, você não vai chegar com fome, não vai exagerar. Então, tudo bem, dia seguinte é dia seguinte. Entendeu? Então, assim, acho que a gente, deixando as coisas mais flexíveis, é sempre um lado mais fácil de continuar seguindo. Sabe? Até porque dietas restritivas não é a melhor opção, né, Laís? Não, longe de ser a melhor opção. Assim, não é algo que você vai seguir para sua vida, então não é algo que a gente tem que fazer. E como é que você equilibra os atendimentos e a produção de conteúdo online? Então, no dia a dia, tudo que eu tô fazendo eu já tento gravando. Então, assim, Você aproveita uma situação para já alimentar outra, né? Exatamente, eu já deixo tudo meio que encaminhado. Então, eu pego uns takes que estou trabalhando, tento gravar trabalhando, porque aí depois eu jogo algumas informações, uma legenda, ou então, assim, não tem como, eu tenho que pegar um tempo para gravar o conteúdo. Eu já vejo isso como um trabalho. Então, por mais que eu tenha bastante atendimento, eu pego um tempinho ali para fazer uma receita, pego um tempinho para fazer algo que esteja em pauta na internet para poder organizar. Eu nunca deixo ficar sem conteúdo. Então, assim, eu sempre tenho várias coisas organizadas para postar. Não ficar sem postar nada. Afinal, você é a sua melhor garota propaganda, né? Exatamente. Eu tenho que mostrar meu trabalho, eu tenho que mostrar os feedbacks, eu tenho que estar sempre ali em alta para as pessoas se identificarem. Laís, e para outros profissionais da saúde que também querem entrar no ramo digital, que conselho você daria? Faça. Assim, mesmo que as pessoas critiquem, mesmo que as pessoas, né, olhem aquilo ali como, nossa, quer ser blogueira. Cara, não é. Você trabalha, você sabe o que você vê no dia a dia, você sabe a dor das pessoas e isso vai trazer resultado para você. Porque, assim, as pessoas vão se identificar com você, vão se identificar com o jeito que você fala e vai fazer com que elas fiquem com você no procedimento que você estiver fazendo. Então, assim, expor o que você pensa, né? Colocar ali dicas, colocar algo que a pessoa se identifique é uma forma de trabalho para que você tenha mais renda ali, para que você tenha mais pessoas com você. Então, hoje não tem como. Quer ganhar mais dinheiro, quer investir no seu trabalho, tem que botar as caras no Instagram. Não... Começa, depois melhora. Exatamente. Primeiro tem que começar. Assim, eu comecei com muitas críticas, muita gente zoando e dei uma pausa, mas depois voltei e é isso. Hoje em dia, não me arrependo de não ter continuado, né? Porque eu dei uma parada, mas fé, assim, vida que segue. Laís, e quais são os próximos passos da Nutri que Descomplica? O que vem por aí? Mas não responde agora, não. A gente vai te acompanhar lá na produção do seu conteúdo, aí você me conta lá.
Então, qual a ideia? A ideia é trazer a troca de alguns alimentos com necessidade calórica baixa e mostrar que no processo de emagrecimento eu tenho que comer pouquinho, né? Tem que Ou comer seja, certo. boas substituições Exatamente. e comer ainda de uma forma legal, sem Sim. perder o prazer pela comida. Exatamente, vamos fazer essa troca. Então, continuando o que eu te fiz lá no consultório, né? Quais são os próximos passos da Nutri que Descomplica? O que vem por aí? Então, eu tenho a ideia de fazer meio que uma comunidade para as pessoas aprenderem a se alimentar melhor. Então, fazer tipo aulas, explicativos, e-books, para poder as pessoas se ensinarem, né? Terem essa ideia de alimentação saudável. Bacana passar um pouquinho da sua experiência para quem está Sim. começando. Exatamente. Muito bom, muito bom. O que a gente vai fazer aqui hoje? Você vai gravar o meu conteúdo e eu vou te ensinar como é que eu faço e mostrar como é que é a minha rotina. Bora? Que responsabilidade. Vambora, partiu. Se você quer emagrecer, o primeiro passo é você saber se quer comer pouquinho ou se quer comer muito. Que fruta feia. Vê se você gosta. É porque eu andei, sabe, se você continuar andando, cheio do Gostei efeito que deu. também. Gostei. E agora, o que você precisa? Eu acho que você pode pegar daqui mesmo. Ah, daí, isso. Pegando mais batata. Pega bastante batata, isso. Então, se você quer bater um pratão de comida, você pode comer 250 gramas de batata inglesa cozida ao invés de 100 gramas de arroz. Pode ser, gostei. A luz tá ótima. Tá, vamos então para outro ponto. Pode ser chocolate, doce de leite. Vamos pro chocolate? Kit Kat, não. Então. Como assim agora? Ao invés de um ao leite, vai no doce de leite, né? Papo reto, verdade. Me amargo ao leite, classic. Não, prestígio, boa. pode ser? Esse é mais calórico ainda, né? Vamos Não sei, sabe? Aqui é o leite. Pode ser isso, pode ser. Tá. Pode? Espera que eu só pegar mais chocolate. Eu vou entrar na cena, vai. Tá. Mostrei. E os doces entram na mesma pegada. Se você quer comer um grande volume de docinho, vai no doce de leite, que tem bem menos caloria do que o chocolate, por exemplo. Coloca de novo. Queria ouvir, mas tem que tirar, porque esse negócio não sai o áudio. Tá bom. Nossos setores de padaria e trios têm as melhores Pão. ofertas para Pão, você pão. se E pensando em volume, com 2 fatias de pão de forma, você pode comer uma fatia aqui de um tipo um Happy 10. Então, pensando em volume, a melhor opção seria essa aqui. Vamos fazer de novo esse aqui? Vamos, Só pra tá poder gravando. ficar- Pode ser- Pode cortar, Paulo. pra eu Cortei, pensar no que eu vou começar de falar. novo, então. Peraí. E pensando em volume, é mais inteligente você pegar 2 fatias de pão de forma, que vai ter mais ou menos a mesma caloria de uma folha aqui, tipo o Happy 10, e aí vai te deixar mais saciada, você vai conseguir comer um pouquinho mais com a mesma caloria. Acho que foi, né? Foi. Vê se você gosta. De uma folha aqui, tipo o Happy 10, e aí vai te deixar mais saciada, você vai conseguir comer um pouquinho mais com a mesma caloria. Gostei. A gente pode finalizar agora com iogurte só, e acabou. Aí tem menos açúcar, Sério? mas ele não é com farinha integral, a farinha é farinha normal. Ah, é bem melhor, eu gosto mais. Acho mais Eu gostoso. também, farinha integral, Não me quando fala do apetece. sabor, Não gosto. E pensando em volume, é claro, o iogurte é rei, né? 200 gramas de iogurte tem apenas 52 calorias. Então é ótimo pra você bater um baldão de fruta. Deixa eu ver se ficou bom. fluiu. Eu acho que sim, vamos ver. É porque às vezes eu me embolo, né? Eu faço mais de uma vez, ó. Tem que pegar o iogurte. Cara, que legal, parece dentro da geladeira. aham. Claro que você faz corta no ponto certinho. Pensando em volume,
Eu corto. Iogurte é rei, né? 200 gramas de iogurte tem apenas 52 calorias. Então tá ótimo pra você bater um baldão de fruta. Ah, gostei. Gostei, vou fazer mais uma só. Foi. E eu não poderia deixar de incluir iogurte nessa, né? Esse aqui em 200 gramas tem apenas 52 calorias. Então é ótimo pensando em volume. Ah, foi. Me irritei. Mas aquele primeiro ficou bom também. É. 52 calorias. Então é ótimo pensando em volume. Posso tomar de uma vez só? Tá bom. Quantos tá bom. ml? Conferir se eu falei certo. E 200 gramas tem apenas 52 calorias. Então é ótimo pensando em volume. Tá ótimo. Agora eu geralmente faço só um desfecho. Laís, e como é que eu faço para ter mais dicas de nutrição? É claro que ficando por aqui, né? Aí eu boto meu... Mas você gosta. Deixa eu ver. Ficou ótimo. Ah, ficou bacana. Laís, obrigado. Foi um prazer. Obrigada Obrigado a você. por dividir com a gente tanto conhecimento sobre nutrição e espero que outras oportunidades apareçam. Com certeza, eu sempre tô aqui. Muito Até a bom. próxima. Hoje, nosso quadro de cultura traz um projeto transformador que une arte, inovação e impacto social, a Incubadora de Inovação Social em Cultura de Maricá. Criada pela Prefeitura por meio do ICETIM, a iniciativa é uma das 4 incubadoras sociais do município e atua desde 2022, com foco em fomentar o desenvolvimento criativo da cidade. Para entender mais sobre o projeto, recebemos agora a gerente-geral Mariana Figueiredo. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada. É um prazer ter você aqui com a gente. Já começa explicando para a gente o que é incubadora. Então, a incubadora, apesar dela ter esse nome, nós temos 3 pilares, que é a qualificação profissional, o desenvolvimento de projetos locais, né, com essa identidade local, com esse resgate da cultura maricaense através do cinema, do game e do carnaval, e, além disso, esse fomento a produtores e produções que estejam já em Maricá, consolidados, ou que sejam da região, né, de outros municípios, que tenham interesse em trazer suas produções ou os seus trabalhos para o município de Maricá, mas que também estejam agregados no nosso conceito de geração de emprego, geração de renda, de desenvolvimento socioeconômico da cidade. Então, a gente une a qualificação profissional com o desenvolvimento de projetos e recebendo e fomentando projetos já consolidados que queiram se estabelecer em Maricá, tudo isso na área da economia criativa e principalmente nos eixos de cinema, game e carnaval. Esse é o nosso Bastante trabalho. coisa, né, Mariana? E o que você colocaria como principal diferencial desse projeto para outros projetos culturais? O principal diferencial é que o que a gente faz, como a gente faz, e não sendo... E não falando algo que muita gente vai pensar, nossa, como é que ela pode falar isso? Mas é verdade, é um fato. Não existe no Brasil ou no mundo um projeto que una esses 3 caminhos e que faça o que a gente faz, como a gente faz. Desde a qualificação profissional, que nós pensamos no mercado de trabalho, então, assim, o nosso foco é ter pessoas que estejam prontas para ir para o mercado de trabalho, com cursos que não se tem no Brasil, cursos gratuitos como os que a gente oferece, que é o uso dessas ferramentas tecnológicas voltadas para o cinema, voltadas para o game, voltadas para o carnaval. Isso não é feito em nenhuma escola ou academia para essas áreas. E além de oferecer esses cursos que são um pouco fora da curva do que as escolas oferecem, além disso, unir com entregar a essa pessoa que está ali estudando um portfólio profissional, porque esse produto que ela está gerando ali, ela vai para uma plataforma de streaming, ela vai para o cinema, né, para a sala de cinema, ou ela vai para um festival, como a gente acabou de voltar de Cartagena. Então, a gente leva as nossas produções para grandes festivais de cinema nacionais e internacionais. Então, isso ganha um outro fôlego para essa galera que está começando a construir a sua carreira. Então, ele já sai, já tem um trabalho real, não é um trabalho universitário, não é um trabalho acadêmico. É, de fato, um trabalho do mercado, para o mercado. Já dá para dizer que tem uma experiência. Exatamente. Já sai com a experiência. Já sai com uma experiência. E fora isso, a gente gera parcerias com produtoras, por exemplo,
ou com empresas que estão desenvolvendo jogos, ou com escolas de samba, que geram para essas pessoas também uma primeira oportunidade de emprego através do nosso banco de talentos. Então, além de tudo, a gente ainda tem um banco de talentos que vem dando oportunidade para uma galera super bacana e que está afim mesmo de ir para o mercado de trabalho. E as empresas já estão nos procurando Isso é muito bom. com esse olhar, sabe? As pessoas sabem que dali saem pessoas profissionais e prontas para o mercado. E que como surge essa entendem. ideia? Porque, assim, foi o que você já até falou, cinema, game e carnaval, né? Como é que surge essa ideia? Se a gente pensar nos três, a gente está falando de inovação o tempo inteiro, né? A gente se retroalimenta de inovação. A gente está falando de tecnologia, a gente está falando de cultura, Cultura popular, inclusive, de cultura né? popular, de identidade popular. E quando a gente fala disso, no âmbito, quando se fala em Maricá, a gente tem o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o ICETIM, que dentro da sua existência, ele é pensado para isso também, para se pensar novas tecnologias, né? Para se pensar em inovação, para se pensar um pouco fora da caixa, assim, para se criar, para se descobrir uma Maricá diferente dentro de todo o potencial do seu povo e do que ela pode dar, não só para Maricá, mas também para o Brasil, para o mundo. Então, a incubadora é uma iniciativa do ICETIM, juntamente com a Secretaria de Cultura, que resolveu sair da caixa completamente e falar assim, vamos pensar em um projeto inovador voltado para a economia criativa. E é feito, então, por várias mãos, na verdade, né? Por várias mãos. E aí a gente começa esse trabalho de entender o que é essa incubadora, que não é simplesmente uma incubadora que você encaminha um projeto e você desenvolve esse projeto, né, na pré-incubação, na incubação e na entrega. O que seria esse lugar de incubar ideias, incubar pensamentos, de incubar pessoas, incubar uma forma diferente de uma sociedade existir? O que é isso, né? E aí entra exatamente a minha próxima pergunta, né? A importância de unir cultura, economia criativa e inovação social em um mesmo projeto. Como é que você vê, assim, você já elencou várias coisas maravilhosas, mas a importância justamente de juntar essas três coisas tão importantes num único projeto. Então, a compreensão de que nada disso está descolado e que cada vez mais é importante olhar para isso e não mais de uma maneira descolada, eu acho que é o nosso grande passo. Porque é impossível você desenvolver hoje qualquer ideia, qualquer produto, principalmente cultural ou criativo, sem você ter essas três ferramentas. Sem você trabalhar isso. Cinema é tecnologia, é inovação. Game é tecnologia, é inovação. Carnaval é tecnologia, é inovação. É o absorver ideias e ideias o tempo inteiro inovadoras, né? Você nunca faz o mesmo. E para não fazer o mesmo, você precisa de algo a mais. Então, eu acho que é isso, assim. Foi pegar e falar, pô, calma aí, chegou a hora de fazer, alguém precisa fazer isso, então vamos fazer. Muito bom. E que tipo de estrutura e suporte a incubadora oferece aos agentes culturais e artísticos locais? Das propostas que a gente vem desde do ano passado, né, que também bebe muito na responsabilidade social, na responsabilidade com os produtores culturais locais, que é uma das grandes preocupações, até do nosso governo, principalmente, né, do nosso prefeito, do Quaquá, que é olhar para esse artista e não só olhar no sentido de dar incentivo ou mas dar um complemento. Você ajuda na ferramenta, você ajuda na construção, né? Para que as pessoas de fato possam viver da sua arte. O que a gente faz lá? Até ano passado, os produtores culturais, por exemplo, eu consegui, né, ser contemplado pelo PROAC, né, da cidade. E aí, ou pela Paulo Gustavo. E eu tem um filme que eu fui contemplado. Então, você levava o seu projeto para a incubadora
e a gente te dava o aporte, ou em equipamentos, ou em consultorias, ou em estrutura. Enfim, a gente dá esse aporte para que você possa ter um gás maior para a sua produção. A gente já fazia isso. Esse ano a gente vem com uma outra proposta, né? Entendendo que já tem uma maior galera formada, uma maior galera já qualificada, uma maior galera que já está colocando seus projetos, e até para dar uma organização melhor na nossa casa. Esse ano a gente vai ter um edital de fluxo contínuo, então a gente consegue também entender e atender os projetos que realmente precisam e que realmente estão ali redondinhos e que a incubadora possa fazer de fato algo por eles. Porque até então a gente absorvia todo mundo, só que chegamos num ponto de termos muitos. E aí, Há uma triagem, há uma seleção mais agora a apurada, gente chegou mais nesse momento que a minuciosa. gente precisa fazer isso e é muito bom. Porque quando a gente começou era um, outro, e a galera chegava meio tímida. Agora todo mundo sabe que a gente está lá, então todo mundo já vem procurando. Então agora para esse ano a gente vai ter esse edital de fluxo contínuo para receber o projeto da galera interessada, dos agentes culturais, né, dos produtores locais, sempre priorizando, né, sempre tendo como primeiro lugar esse produtor local, essa pessoa da cidade, que o nosso foco de fato é o povo de Maricá. Então, esse é o lugar também que a gente ocupa, né, de Sim, estar sim. agregando com essas pessoas. E você consegue dizer se já é possível identificar, perceber os impactos concretos na vida dos participantes do projeto? Sim, Desde o início, assim, já consegue ter essa sim, percepção? sim. A gente Ou começa melhor, por mais que aí. percepção, ver mesmo já de forma Sim. concreta. A gente pode começar por aqui, né? A gente tem uma galera aqui trabalhando hoje na TV Maricá que filhos, são desenvolvedores e filhos da incubadora. Isso nos orgulha muito, que vieram para cá por conta do nosso banco de talentos. Então, assim, Muito bom. isso é muito perceptível quando a gente chega aqui e encontra os um pouquinho dos nossos filhos. E isso para outros lugares que também estão sendo absorvidos. E isso, por exemplo, o fato da gente ter feito a Mica ano passado e a gente já ter produções locais de pessoas que passaram pela incubadora e já estão produzindo seus filmes e já estão se inscrevendo nos editais. Então, a gente tem uma galera muito potente que já está no mercado, que já está atuando e que já se enche de orgulho para falar, não, porque eu já produzi 3 filmes, 4 filmes, aí você vê, são todos lá também vinculados à incubadora, mas o quanto isso orgulha essas pessoas e quanto nos orgulha saber que está um pouco na história dessas pessoas, né? Então, a gente é um É um é orgulho e muito satisfação ao mesmo não, é tempo, muito né? palpável os resultados. A gente tem resultados palpáveis. A gente tem resultados que é isso, sabe? Tem pessoas empregadas, tem pessoas produzindo, tem pessoas até fora. A gente teve um ex-desenvolvedor que ele foi parar em Goiânia porque ele foi convidado para trabalhar em um filme lá, para ser assistente de direção lá. Então, a gente tem uma galera que está indo, de fato, para o mercado, e isso é a olhos nus, assim, não é? Né, um ou outro, e uma coisa... Não, é real, sabe? A quantidade... E está todo mundo produzindo, o que é o mais legal. A grande maioria que passou pela gente está, de alguma maneira, produzindo na cidade. Então, e isso é totalmente palpável. Então, nos orgulha e é muito legal de ver, sabe? Muito bom. Você falou um pouco aí dos editais. E hoje, como que é a entrada dessa pessoa na incubadora? Quem tem interesse de entrar na incubadora, o que precisa fazer? Então, Quais são os pré-requisitos? a nossa inscrição começou no dia 7, vai até o dia 21/4, né, de 21 de agora. Nosso sorteio é dia 22. E aí, esse ano, a gente tem um ponto diferentão. A gente vai ter um processo de entrevistas. Ou seja, quem for sorteado vai lá no período de entrevistas, né, marca seu horário para ninguém precisar passar o dia inteiro na incubadora esperando numa fila, não. Você marca o horário, vê os horários que tem vagos, e aí as entrevistas vão do dia 24 ao dia 26, que é um sábado. E aí você, dentro daquilo para o qual você se inscreveu, você faz uma entrevista. E aí você tem que atingir uma porcentagem de nota durante essa entrevista, dentro lá dos requisitos, para ficar habilitado.
E aí, os aprovados com direito à matrícula vai por ordem, né, da sua avaliação na entrevista, pela nota que você ganhou dentro da entrevista. Então, todos passam, porque assim a gente também... É uma maneira deles conhecerem melhor os cursos, conhecerem melhor a incubadora e saber se realmente é aquilo que eles querem, e a gente não deixar de fora ninguém que, de fato, está muito afim e acaba não conseguindo entrar, e acaba entrando alguém que entrou para entender e saiu 2 semanas depois porque não se encontrou. Então também a gente consegue fazer com que dá oportunidade para quem realmente quer muito. Faz uma triagem de quem realmente está interessado. Quer muito. Então a gente tem, até porque a gente tem cursos que são pequenininhos, justamente porque é para o mercado, é para quem quer trabalhar no mercado, é para ter de fato uma oportunidade. Então, por exemplo, o curso de edição são 6 alunos por turma. É muito pouquinho, sabe? E então e a galera bota a mão na massa, a galera experimenta todos os processos de edição. Então, é para quem quer de verdade. É para quem quer de verdade. E esse ano a gente tem, né, esse diferencial que a gente está aberto a todo o estado do Rio. Então, qualquer pessoa do estado do Rio pode estar se inscrevendo desde que tenha 16 anos e tenha o Ensino Fundamental 2 completo para os cursos de cinema e game. E para os cursos de carnaval, que é o mais legal, alguns são a partir dos 6 anos e outros a partir dos 12 anos. Então, é bem variado e a gente está com uma gama bem bacana de cursos. E é isso, assim, eu acho que quando eu sou formada em cinema, né, se eu tivesse, e eu acho que esse é um dos nossos objetivos, o objetivo do governo também, né, é que, quem sabe, né, eu tenho um estudante aí de cinema que está querendo se reciclar, alguém que fez faculdade quer se reciclar, e aí vai poder dizer assim, não, o curso que eu faço estou me especializando de novo em Movie Magic, que é sem direção, e eu estudo em Maricá, sabe? Eu faço cinema em Maricá, eu saio daqui do Rio e vou para Maricá, porque é lá que tem o curso melhor para eu estudar cinema. Então a gente tem esse grande objetivo, né? Porque a população de Maricá passou tantos anos, né? Quase uma vida inteira saindo de Maricá para estudar em Niterói por conta de um curso, para estudar no Rio por conta de um curso, ou para estudar em São Paulo por conta de um curso, principalmente na área de cinema, né? E agora é o momento que essas pessoas venham de outros estados, outras cidades para estudar aqui, né? Para estudar aqui. Então, assim, a gente tá... E façam suas inscrições rápido, porque a gente já tem basicamente as vagas, se a gente fosse levar em conta, né, a quantidade de inscrições, elas já estão preenchidas, mas é um sorteio com entrevista, então não deixe de tentar a sua vaga. O convite está feito. Mudando um pouquinho de assunto, a gente sabe que o projeto também promove a sustentabilidade. Sim. Como a incubadora integra ações ambientais às atividades culturais? Conta pra gente. Começando pela questão ambiental. Lá a gente se orgulha muito de ser proibido descartáveis. Já tivemos várias brigas sobre isso internas, mas é proibido e pronto, acabou. Então, sabe aquela festinha junina ou de Páscoa que a gente faz para confraternização da firma? Que a primeira coisa que a gente faz é tirar um dinheirinho para o descartável? Não pode. Lá não existe isso. Não pode. Não existe essa. Nem que cada um leve seu copo e a sua vasilhinha, se virem, vai tomar canjica na mão de cuia. Não pode, mentira. A gente dá um jeitinho, mas não pode. São pequenas ações que já fazem uma diferença muito grande, né? Exato, mas não pode. E, além disso, tudo que a gente faz, pensando começa por aí. Quando a gente fala em cultura, a gente está falando de uma forma que se molda uma sociedade também, de uma forma mais antropológica, né? A forma como a sociedade ela vai se moldando e vai se construindo. Quando a gente propõe para as 400 pessoas, 500 que circulam a incubadora de traga o seu copo ou use o copo que a gente te deu, a gente já está fazendo uma grande revolução cultural, né? Se a gente for olhar por esse lado. Além disso, a gente tem o cuidado de usar menos folhas, de só usar folhas de papel reciclável, de todo o evento que a gente faz como a Mica, todo o nosso material é com princípio de material reciclável.
a gente não usa materiais que não sejam recicláveis, além das lonas, porém, temos um a mais, falando de conexões culturais, é que esse ano, pela primeira vez, a gente finalmente conseguiu todas as lonas usadas na Mica, na nossa mostra, e todas as lonas usadas nos nossos eventos, fundos de palco, backdrops, elas estão sendo agora transformadas em ecobags, que vão ser as ecobags usadas pelos nossos desenvolvedores em 2025. O que isso quer dizer? Que além da gente estar reciclando todo esse material, esse ano a gente está abraçando uma cooperativa de mulheres costureiras da cidade, que trabalharam no carnaval, fazendo fantasias, adereços, e esse ano elas, após o carnaval, onde teoricamente não se teria outro trabalho grande, elas vão estar lá fazendo as ecobags da incubadora com todo esse material já utilizado pela incubadora. Então, se a gente pode dar um grande exemplo da sustentabilidade com a cultura, eu acho que seria esse, sabe? E essas mulheres, a grande maioria vieram dos cursos de carnaval também dados pela incubadora. Então, essas mulheres, essas costureiras, fazem parte de uma associação que também estudaram na incubadora, nos cursos de carnaval, e agora elas já estão aí recebendo, vão estar recebendo o seu trabalho e trabalhando dignamente, mesmo pós-carnaval, Muito bom, Maria. com esse material. Então, E existem parcerias com outras cidades, instituições de ensino? Como é que são feitas essas parcerias hoje com a incubadora? nós temos algumas parcerias, umas eu não posso contar ainda. São que estão em parcerias futuras. negociação, são parcerias futuras. Mas para vocês entenderem, no ano passado nós fizemos uma parceria com a UFRJ, em que a gente desenvolveu um jogo, né? O setor de game, ele desenvolveu um jogo sobre vírus para crianças, com vacinas e vírus, para as crianças começarem a entender a importância da vacina para o combate ao vírus. Então, foi uma encomenda feita pela UFRJ e a gente fez esse desenvolvimento desse jogo dentro 100% na incubadora. Isso foi uma das parcerias que a gente teve. Para os filmes, foi muito legal que a gente fez uma parceria com o Restaurante Escola, e aí eles fizeram toda uma parte de lanches para os desenvolvedores que iam gravar. Então, a gente também tem parcerias assim. Temos parceria com o FIC, que é o Festival Internacional de Cinema de Cartagena, onde a gente teve esse ano. E esse ano foi uma coisa assim bem bacana, que a gente levou um filme 100% produzido na incubadora, com atores locais, com produção local, com aquele crédito lindo, só com maricaense, que é assim, nos deixa muito orgulhosos, sabe? Orgulho Quando e o sentimento de passa. pertencimento também, né, Maria? Assim, mais orgulho porque é isso, sabe? A gente estava em outro país, em outra língua, e aquelas pessoas todas, sabe, na praça principal do evento, que foi no telão principal do evento, sendo exibido para aquelas pessoas em outra língua. E o nosso lá português, maricaense, sendo falado para aquelas pessoas de outro país, sabe? Então, nos deixou muito felizes de ver aquilo ali. Muito mais orgulho, porque a grande maioria ali não era, quer dizer, tinha um pouco de brasileiros, sabe? Mas pessoas do mundo inteiro que vão para poder assistir esse festival, né? Que é o festival mais antigo da América Latina. Ele tem 64 anos, ano que vem faz 65, e a gente tem essa parceria. Então, a gente faz essas conexões, a gente também tem uma parceria com o Rio2C, onde a gente leva os nossos desenvolvedores, onde a gente faz algumas ações dentro do Rio2C, e estamos ainda ampliando. A gente teve uma parceria com o Rio Market também, levando alguns desenvolvedores para participar do Rio Market. Então, a gente vem em algumas construções bem bacanas e muita coisa legal está vindo por aí também dessas parcerias que a gente vem construindo. A gente teve também uma seleção lá para levar alguns desenvolvedores para a Escola de Cinema de Cuba, né? Então, a gente tem alguns desenvolvedores lá nesse momento, estudando lá, se preparando, né?
Então, temos boas parcerias que nos orgulham, assim. E outras que futuramente você vai contar pra Sim. gente. A gente está quase chegando ao fim, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho mais dos tipos de cursos que são oferecidos, que estão planejados para agora e também para o futuro. Agora, para esse período, eu vou começar por game, porque a gente está cheio de novidades incríveis, que pelo menos está deixando todo mundo muito feliz. É um curso de inteligência artificial, ou seja, para construção de vídeos, para construção, não é simplesmente construção de imagens, mas assim, tem toda uma construção Nem é um assunto estrutural, atual, né? que nem é um assunto atual de inteligência artificial. Então, a gente vai ter esse curso que dura 3 meses e meio, ou seja, é uma imersão nessa área. Temos esse curso no game, temos o nosso curso, né, que sempre temos, que é o de desenvolvimento de jogos digitais, que é o desenvolvimento de game, que é para programadores, tá lá e continuamos tendo esse curso. Temos o curso de modelagem 3D, e esse curso é bem legal para criação de personagem, criação de cenário, tudo através da modelagem em 3D, através do Unreal Engine. E quem dá esse curso, que mais uma vez nos orgulha muito, é uma ex-aluna nossa, é uma ex-desenvolvedora. Ela era muito boa, ela começou a estudar com a gente, ela se aprimorou, ela foi fazer outros cursos, e hoje ela volta pra gente dando aula. Esse é um processo completo, né? Você aprende, depois multiplica o conhecimento no lugar que você aprendeu. Exatamente. Então a gente está muito feliz com ela ali com a gente, que vai compor o curso com a gente. Vamos ter um curso de VFX, que a gente está com ferramentas incríveis. E aí a gente vai ter esse curso que é de VFX e animação. Então, assim, o game eu acho que é o mais recheado de novidades, que nos deixa muito orgulhosos. Em cinema, nós vamos ter o de realizador, que faz um passadão, assim, em todas as áreas do audiovisual, do cinema. Então, ele faz um passadão por cada processo, porém, é um curso que você tem ou de manhã ou de tarde, porque é um curso que precisa de entrega, no sentido de que ele é sempre de segunda a quinta. Então, quem faz esse curso precisa obrigatoriamente ter uma disponibilidade para estar na incubadora de segunda a quinta, fora as atividades externas, fora outras propostas Realmente que há uma se dão. dedicação total aí. É uma dedicação. Então, assim, quero fazer a faculdade de cinema, mas ainda estou pensando, vai lá para a incubadora, porque você vai precisar, ele vai te dar esse panorama diferentão e Já você te vai dá essa poder bagagem. entrar na faculdade dizendo assim, eu já sei muita coisa, mas vamos lá. Tem esse curso de realizador, tem o curso de assistente de direção, que a base é o Movie Magic, que nos orgulha muito, porque é um curso caríssimo em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Não existe esse curso gratuito, só a gente oferece ele no Brasil. Então, assim, nos enche de orgulho, porque a gente dá direto na plataforma, você aprende a ser assistente de direção usando o Movie Magic, e para você entrar no mercado de trabalho como assistente de direção, você tem que ter esse curso. Então, por exemplo, muitas pessoas saem da faculdade sem esse curso. E aí você tem que pagar para fazer esse curso para poder trabalhar como assistente de direção. Isso é muito louco, mas é por aí. E a gente oferece esse curso para os maricaenses e agora a nível estado. Temos o curso de fotografia, que a galera pega na câmera, muita pega coisa, na gente. lente, Tem curso para Tem curso. todo mundo. Porque na verdade, como a gente forma, a nossa ideia é o mercado, então toda a cadeia do mercado, né, todos os setores Tem que ser contemplado, né? são contemplados, menos direção. E aí é interessante, eu sei que a gente está acabando, mas é importante dizer, porque muita gente fica assim, vocês não têm curso de direção? Não. Por quê? Porque diretores, eles são formados pela gama de conhecimento e do tempo. A verdade é essa, você não se forma diretor, a não ser que seja para fazer os seus filmes, ou que você seja convidado para um filme, mas não tem aquele negócio assim, oi, tudo bem? Trouxe meu currículo, eu sou diretor aqui, ó, me formei. Não, ser diretor é ter dentro... É a soma de várias habilidades e conhecimentos, né? Exato, e não só isso, e vem uma questão também de vocação, de
Então, Até os grandes diretores que a gente tem hoje, a gente vê muito isso. Começou como ator, fazia uma outra função e foi sendo introduzido naquele mundo de direção, né? exato, exato. Então, assim, se você quer diretor, também procure a incubadora e vai experimentando os cursos, vai se descobrindo que você vai conseguir ser um grande diretor também. Mas é isso, sabe? Porque a direção é o conjunto dessa construção cinema. Então, é muito mais amplo, por isso que a gente conscientemente sabe que a gente não vai formar um diretor para o mercado em 3 meses e meio. Sim, sim. Então, Agora, não. para fechar mesmo com chave de ouro, fala um pouquinho só para a gente com a visão de futuro da incubadora e como a gente pode falar para o maricaense se envolver um pouco mais com esse projeto lindo. Primeiro, o que a gente espera no futuro é continuar caminhando com esse projeto incrível que o nosso prefeito, Washington Quaquá, tem, que é de transformar a cidade de Maricá em um grande polo audiovisual, não só em termos de espaços, de estúdios, disso, enfim, mas de ser um espaço, de ser uma cidade referência em produção audiovisual, porque é isso, eu acho que um polo ele existe quando a cidade é um polo, né? Então, a gente espera continuar sendo esse lugar, essa casa que está aí nessa construção junto com o nosso prefeito, junto com o que ele consegue ser visionário, né? A gente quer continuar nesse caminho com ele. E falando sobre visitas à incubadora, eu já falei, eu já vim outras vezes, não nesse programa, mas em outros, e aí eu sempre falo que a incubadora, ela é muito legal, porque além de tudo a gente tem o Tour Experience, que é você chega lá na incubadora para conhecer, e literalmente vai ter alguém para te guiar, para te apresentar, para te mostrar, e talvez, quem sabe, você encontrar ali alguma coisa que um projeto, uma ideia, enfim, somos um catalisador de ideias, né? E de criatividade, de criação. Então, se você tem uma ideia, se você tem um projeto, se você tem um pensamento fora da caixinha, cultural ou criativo, nos procure e vamos conversar. Exatamente. Mariana, obrigado. Um prazer. Prazer. Venha outras vezes e vida longa, incubadora. É isso aí. Obrigada. No Momento Pet de hoje, vamos falar sobre um assunto muito importante para a saúde dos nossos amigos de 4 patas: os cuidados oftalmológicos em cães e gatos. Para isso, recebemos a doutora Camila Longa, médica veterinária especialista em oftalmologia animal. Seja muito boa tarde, doutora, seja bem-vinda. Boa tarde. É um prazer ter você aqui com a gente. Para começar, assim como nós, os animais também podem desenvolver doenças oculares. Quais são as mais comuns? Sim, é muito comum as doenças oculares, inclusive parecidas com as nossas. São semelhantes, então, né? Sim, e o que a gente mais vê, né, são as conjuntivites, principalmente por olho seco, né, glaucoma, e as úlceras de córnea são as mais comuns na rotina. E existem raças, tanto de cães como de gatos, que têm uma predisposição maior para essas doenças? Sim. As raças que a gente chama de braquicefálico, que tem o focinho achatado, e eles têm maior exposição ocular. Então, acaba tendo maior predisposição. No geral, né? Shih Tzu, Bulldog, Pug, os gatos persas também. Mas tem algumas doenças oculares... Então, esse detalhe anatômico é o que dá essa predisposição? Nessas raças, sim. Interessante. Mas tem algumas outras doenças que são específicas, ou que têm maior predisposição de acordo com algumas raças, que não têm relação só com esse tipo de anatomia. Perfeito. E quais são os sinais que os tutores devem ficar em alerta no primeiro momento, assim, para de repente já visitar um veterinário? Quais são esses primeiros sinais que a gente tem que ter bastante cuidado? Presença de secreção, olho vermelho, né, aquela parte branca do olho mais avermelhada, ou uma perda de brilho, ou manchas também, ou avermelhadas, ou esbranquiçadas, e dor ocular também, quando o animal começa a ficar com o olhinho mais apertado, coçando o olho também pode ser sinal de algum problema ocular. E é correto, assim, alguns tutores costumam até mesmo limpar eles mesmos com algum tipo de soro, os olhinhos dos pets.
É recomendável? Isso prejudica mais que ajuda? Não, é super recomendado manter a higiene, os olhos sempre limpos, principalmente dos animais que têm mais pelo e mais exposição ocular. E aí a limpeza realmente ideal é que seja feita com soro fisiológico e gaze, ou aqueles discos de algodão de remover maquiagem, que aí não deixam acumular, né? Aquele fiapinho de algodão que pode acabar incomodando o olho. Então, sempre gaze, o disco de algodão e soro fisiológico para fazer a Tem algum limpeza. manuseio correto, doutora, que de fora para dentro, de dentro para fora? Ou depende da situação? Não tem, depende muito do comportamento do animal, na verdade, né? Que Principalmente tem... gatos, né? Que são mais... Tem uns que deixam melhor, que dá para fazer uma boa lavagem até jogar o soro no olho. Tem outros que acaba precisando molhar mais uma gaze e passar por fora. Aí depende muito do comportamento mesmo do paciente. E quando a gente observa a fabricação, de repente, mais acentuada de remela, é comum? Já é algum sinal? Tem que ficar atento a essa quantidade de remela, tanto em cães como em gatos? O comum, normal, é ter aquela remela mais sequinha. Algumas raças também têm mais, são predispostas a isso, né? Essas que têm o olho mais exposto, geralmente, né? Aquela remela mais sequinha no cantinho do olho. Também depende muito do clima, né? Se tiver um clima mais seco, pode acabar tendo mais produção de secreção. Mas se for uma secreção mais durinha, seca, grudada, bem de leve no cantinho do olho, geralmente não são secreções alteradas. O que a gente considera assim alteração, né? É quando o olho começa a ficar muito úmido e aí acumula mais secreção, ou aquela remela... Parece estar sempre lacrimejando. Isso, ela é lacrimejando mesmo. E aquela remela mais grudenta, que parece uma gelatina ou um muco mesmo, aí já é mais alterada. A cor também pode influenciar, né? O geral é que seja mais pretinho, um marrom meio avermelhado, é a cor normal. E se tiver uma característica mais cinza ou amarelada, aí já pode ser sinal de alguma alteração ocular. E o tutor que conhece o seu pet, está sempre observando, tem que ficar realmente de olho no olho do bichinho, né? Uhum. E referente à alimentação, existe alguma relação da alimentação com a saúde ocular do pet? Tem alimentos que são recomendados, inclusive, para poder ajudar nessa saúde ocular? Alimentos específicos que sejam recomendados não existem, mas o ideal é que se tenha uma alimentação balanceada, né? Então, ou oferecer uma ração de boa qualidade e em quantidade adequada também. Tomar muito cuidado com o oferecimento de petiscos, porque acaba aumentando também a caloria ou a gordura, né, que é oferecida. Na verdade, vai prejudicar a saúde do bichinho de uma outra forma, que pode afetar também então, a saúde ocular, né? Até porque tem algumas doenças oculares que não são do olho, né? São do organismo e acabam tendo a alteração ocular por conta disso. Então, se tiver um aumento de gordura, por exemplo, pode ter um acúmulo no olho e causar alteração. Então, o ideal é que seja uma alimentação balanceada e de boa qualidade. Sim. A gente falou muito da remela, do olho um pouquinho mais úmido, mas e o contrário? Quando o olhinho dos cães e dos gatos estão ressecados, o que é preciso fazer? Também é um alerta? No geral, quando o olho ele está ressecado, acaba tendo maior quantidade de muco. Então, fica com essa remelinha grudenta que eu falei, no geral, né? É claro que às vezes você observa até um aspecto mais ressecado do olho. E o ideal é que seja realmente levar, né, o paciente para uma consulta oftálmica específica para fazer os testes de produção de lágrima, de filme lacrimal também, observar a estrutura do olho, se tem alguma alteração anatômica. Mas o que pode ser feito já de antemão é usar lubrificante ocular. E geralmente não tem uma contraindicação, já pode ser feito logo de início, antes de buscar um atendimento. Mas um atendimento é muito importante. Sim, sim. Muitos tutores também costumam reclamar de observar, na verdade, uma dificuldade do seu pet enxergar durante a noite. Isso realmente é comum, porque gatos são mais noturnos, talvez, né? Mas alguns relatam isso. O que se deve ficar atento nesse momento? Assim? Ou tem uma causa para justamente no período noturno ter essa dificuldade maior? A pouca luz já seria um dos fatores. Mas, sim, observamente que no período da noite há uma dificuldade do seu pet ter enxergar o ambiente, digamos assim. No geral, tanto cães quanto gatos, eles enxergam melhor, assim, do que a gente, né? Comparando... Com a ausência de luz, Com a ausência de luz. Não é nem ausência, né? Com pouca luz. Com pouca luz. Porque eles conseguem aproveitar melhor a luz do ambiente, ainda que seja mais baixa.
Então, qualquer alteração de deficiência mesmo visual, tanto no claro quanto no escuro, precisa ser buscado a causa, né? Que podem ter alterações na retina, que vão ter essa dificuldade de observar mais à noite, ou até mesmo cataratas, ou alterações de córnea, enfim. Qualquer doença ocular, né? Qualquer problema ocular que reduza a transparência de qualquer parte do olho, já vai ter uma alteração na visão. Muitas das patologias que a gente vê nos gatos e cães, em muitos momentos, são até mesmo tratadas com remédios que também utilizamos. Acredito que também aconteça isso em casos da saúde ocular. Mas é possível, é comum, é recomendável utilizar, por exemplo, colírios humanos para tratar o animalzinho também? Ou só com a indicação do veterinário? O ideal é que seja com a indicação do veterinário. Sem indicação, a única coisa que a gente recomenda realmente são os lubrificantes oculares, que podem ser tanto os veterinários quanto os de uso humano. E aí tem várias marcas, né? Mas, inclusive, no geral, os tratamentos oculares em cães são feitos com colírios humanos. E a gente tem pouca oportunidade. Só que a dosagem faz toda a diferença, a orientação frequência também, então, e inclusive assim, não se deve fazer de forma alguma uso de medicação sem ter orientação veterinária. Isso para qualquer patologia. Sim, até porque tem alguns colírios que podem, inclusive, prejudicar, dependendo Ao invés de da ajudar, alteração. vai atrapalhar o tratamento. Exatamente. E há uma idade, assim, porque nós seres humanos, com a idade, a gente costuma apresentar alguns problemas na saúde ocular. Com os animaizinhos também é parecido? Sim, bastante. No geral, o que a gente indica é para esses cães braquicefálicos e gatos também, né, que têm a maior predisposição a problemas oculares, é fazer pelo menos uma consulta oftálmica no ano, até para avaliar se tem alguma questão anatômica que precise ser cuidada, né, de mais de perto. E, no geral, para todos os animais, quando começa a idade idosa, já começar a fazer esse acompanhamento também, pelo menos uma vez no ano, atendimento oftálmico. E na sua clínica, Camila, quais são as patologias, as situações que você mais atende ligado à saúde ocular dos pets? É bem parecido com a primeira pergunta. Então, o olho seco é o mais comum. É o mais comum. Muito comum. As alterações de cílio também em braquicefálicos, né, principalmente shih tzu, cílios que nascem fora do lugar, que já nasce anatomicamente, né? O animal já nasce com os cílios alterados fora do lugar e causa bastante alteração. Alterações de pálpebra também são muito comuns, as pálpebras que são viradas para dentro ou para fora e atrapalham no espalhamento da lágrima. É muito comum glaucoma, as úlceras de córnea, são os mais comuns mesmo. E agora um meio mito, meio verdade. Os animaizinhos com raça misturada, né, os vulgos vira-latas, né, eles realmente apresentam menos esse tipo de manifestação, de problema ocular? É verdade isso? Não é verdade. Não é verdade? Não é. Porque vai depender, você falou no início, da anatomia, do nariz, do formato mesmo do rosto, tem uma predisposição ou não a isso, né? E até como são raças misturadas, né, a gente não consegue identificar, pode ser que tenha uma raça que tenha predisposição ao glaucoma, por exemplo, e mesmo sendo um vira-lata, ele pode aparecer com algum sinal ocular. Não é porque, um vira-lata não tem nada. A probabilidade pode ser até maior, né? Porque são duas raças diferentes. E pode ser duas raças que tenham predisposição à doença ocular, né? Com certeza. Para finalizar, encerrar com chave de ouro, que dica você deixa aí, então, para os pais de pets, no dia a dia mesmo? Que cuidados podem fazer para evitar que o bichinho desenvolva qualquer tipo de doença ocular? Basicamente, manter uma boa alimentação, higiene, os olhos sempre bem cuidados. Se for um animalzinho com o rosto muito peludo, manter os pelinhos no lugar, então cabelinho amarrado, penteadinho, Aparar, banho. Deixar tudo bem cuidadinho para não ter nenhuma alteração de encostar no olho e machucar, e na presença de qualquer alteração levar num atendimento especializado. Recado dado. Camila, obrigado aí, foi um prazer e até uma próxima oportunidade. E você que nos acompanhou até aqui, gostou das dicas? Conta pra gente nos comentários. No próximo Momento Pet, temos mais informações e curiosidades sobre o mundo animal. No mês de abril, mais especificamente no dia 2, celebramos o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Essa data busca promover o respeito, a inclusão e o entendimento sobre o transtorno do espectro autista, o TEA. Mas você sabia que o autismo não tem um único jeito de ser? O TEA é um espectro, ou seja, cada pessoa autista é única. Algumas
podem ter mais facilidade para se comunicar, enquanto outras preferem formas alternativas, como a linguagem não verbal. Vamos à nossa curiosidade número 1. O autismo não é uma doença, e sim uma condição neurológica que acompanha a pessoa por toda a vida. Por isso, não existe cura para o autismo e nem deveria existir. O que existe são formas de tornar o mundo mais acessível e acolhedor para todos. Curiosidade número 2. Você já ouviu falar na crise sensorial? Muitas pessoas autistas podem ter hipersensibilidade a sons, luzes ou texturas. Um barulho que parece comum para a maioria pode ser extremamente incômodo para uma pessoa autista. E isso não é frescura, é uma característica sensorial do cérebro dessas pessoas. Agora, uma curiosidade que surpreende muita gente. O autismo não tem um rosto, não existe uma aparência específica ou um jeito único de se comportar. Algumas pessoas autistas são extrovertidas, outras são mais reservadas. O espectro é amplo e diverso, assim como qualquer outro grupo da sociedade. Curiosidade número 4. Sabe aquele mito de que toda pessoa autista tem uma habilidade genial, como no filme Rayman? Na realidade, apenas uma pequena parcela dos autistas tem habilidades excepcionais, conhecidas como savantismo, mas cada autista tem suas próprias potencialidades e formas de enxergar o mundo. E isso é incrível. E como podemos tornar o mundo mais acessível para as pessoas autistas? Pequenas atitudes fazem toda a diferença. Falar de forma clara e objetiva, respeitar os espaços e os limites dos outros e evitar julgamentos precipitados são alguns exemplos. E aqui vai a curiosidade número 5. A inclusão não beneficia apenas as pessoas autistas, mas toda a sociedade. Quando criamos ambientes mais acessíveis, todos ganham. Afinal, empatia e respeito são valores que devem ser universais. O que realmente importa é lembrar que cada ser humano é único e merece ser tratado com respeito e dignidade. O mundo é mais bonito quando abraçamos a diversidade. Hoje e sempre, vamos juntos construir uma sociedade mais acolhedora para todos. Se tem uma coisa que faz toda a diferença no look, é o calçado. Além de estilo, ele precisa ter conforto, praticidade e, claro, aquele toque de elegância. E para nos contar tudo sobre as tendências de calçados masculinos e femininos para 2025, eu recebo aqui no Dicas de Moda a especialista Ju Andrade. Seja bem-vinda, Ju. Tudo bem, Paula? É sempre um prazer estar aqui dando dicas para vocês que estão em casa, viu? O prazer é sempre nosso, Ju. Para começar, já fala para a gente quais são as principais tendências de calçados para 2025. Então, a gente vai começar a ver um pouco mais na parte feminina, mais sandálias mais antigas, como a sapatilha mais quadradinha. A gente vai começar a ver um pouco de aplicação de taxas. Isso vai voltar, já está voltando com força, vocês vão ver bastante aí nas vitrines. Os saltos vão começar a ter um pouco mais de mudança também, vamos ver umas formas geométricas, não vão ter só salto fino e salto bloco, a gente vai começar a ver uma grande diferença nesse ponto também. E para os homens, a gente está vendo sapatos mais confortáveis, né? As empresas estão se preocupando bastante no conforto, e não só na beleza, porque às vezes era isso muito também, que às vezes atrapalhava. Você sabia que o sapato era muito bonito, mas tinha a certeza de que ele ia machucar o pé, que você não ia ficar confortável até o fim do dia. Então, assim, muitos dos homens ficam com o sapato, às vezes, o dia inteiro trabalhando, às vezes um tênis muito desconfortável, mas a gente está vendo também a inserção nessa área masculina de sapato esporte, de um tênis mais esportivo, mesmo com roupas mais sociais. Então, é um pouco disso que a gente vai ver ao longo de 2025. Ju, e falando exatamente de conforto e estilo, eles podem andar juntos? O que mudou no design dos calçados para garantir isso? Eu trouxe algumas opções, assim, o conforto e o estilo têm que andar juntos, né? A gente precisa, depois de tantas mudanças, tantas coisas acontecendo, tanta tecnologia sendo trazida, é importante, porque as pessoas estão no trabalho elas vão para a academia ou vão para o encontro, vão bater papo, então precisa que o sapato faça parte, de fato, completamente desse look e que ele não seja uma espécie de empecilho, que você tem que carregar um outro sapato, porque aquele ali te machuca, enfim. E aí eu trouxe, assim, primeiro,
na parte feminina. Isso é o que a gente vai ver bastante nas vitrines. E são sapatos mais confortáveis. Você começa a enxergar que são sandálias, tamancos, rasteirinhas, sapatilhas, que elas começam, você olha para ela, você já vê um pouco mais de conforto. Na primeira imagem, a gente já tem um pouco desse salto diferenciado, que é o que a gente vai começar a ver em 2025, mas você vê que a gente também perde ali um pouco daquela questão da forma de fechar a sandália. Muitas das mulheres, às vezes, sentiam um pouco de dor atrás, porque o atrito da fivela, da sandália machucava. Então, a gente tem tido... Os tamancos voltaram com tudo. Temos sapatos também mules, que você só enfia o pé. A sapatilha estilo moleca, que é essa segunda imagem que a gente tem, vai voltar, assim, de uma forma muito forte, de diversas formas, vários formatos, várias cores, várias aplicações, com salto, sem salto. Então, assim, esse formato mais quadradinho que a gente perdeu durante um tempo, a gente via muito mais sapatilhas com um bico mais fino, ou ele mais arredondadinho, a gente vai começar a ver ele mais... Que é mais confortável, né, Ju? Exatamente. Então, assim, a gente vai estar começando a ver muito essa preocupação das empresas em trazer mais conforto e também elegância e sofisticação. E na terceira imagem, a gente pensando no Rio de Janeiro de uma forma geral, que sempre tá calor, a maioria dos dias, até mesmo no outono, inverno, a gente passa por dias quentes, a gente vai ver bastante essas sandálias mais tratoradas, né? Já tem um tempo que elas têm vindo para o mercado, que chama flatforms, né? Que elas têm o salto todo igual e ela deixa também ser mais confortável. Ela é mais aberta, então também você consegue sentir em dias mais quentes. Ela deixa um pouco mais de alívio, não fica suando tanto o pé. Então é um pouco disso que a gente vai ver nessa parte aí da moda feminina em calçados. Ju, e para quem gosta de praticidade no dia a dia, quais são os modelos coringas, aqueles que não podem faltar no guarda-roupa? Então, o tênis. Tênis serve para tudo, né? Serve para tudo e ele realmente foi abraçado, assim, de uns 2 anos para cá, como um item também para looks mais sofisticados. Tem noivo que casa de tênis branco, né? Então, assim, a gente foi vendo que ele foi sendo inserido de uma forma mais aceitativa, né? Uma coisa mais... tirou aquela coisa de o tênis é para esporte, ou é para escola, né? Ou é para você fazer algo mais informal. Então, a gente passou a frequentar outros lugares. Exatamente. Né? Então, assim, eu trouxe exatamente essas opções. O que funciona? O tênis branco funciona sempre. Mule, e aí eu trouxe um estilo de mule para mostrar que não só são mulheres que usam mule, esse é um tipo de mule masculino. É sempre igual, assim, é um sapato que para quem não sabe o que é mule, é um sapato aberto atrás, a nossa terceira foto, esse sapato azul. E aí, para quem tem problema com pés que são muito magrinhos, que normalmente machuca com a fivela ou tem que fazer mais furos, a mule é perfeita, porque você só encaixa o pé e vai. Então, você se sente mais confortável também para quem tem esse problema. E o escarpão. Escarpão nunca sai de moda. O preto, ele é funcional para tudo. Mas quem não gosta de sandália preta, quem não usa preto, qualquer outra cor que seja um pouco mais neutra. Pode ser um off, um marrom, ou ele de cor lisa, porque hoje você encontra muitos escarpões coloridos, estampados. Então, assim, uma cor lisa. Isso... todas essas imagens, elas trazem exatamente aquilo que você precisa ter no seu guarda-roupa, que vai funcionar com praticamente todas as peças. Muito bom. Ju, e quando o assunto é elegância, quais tipos de sapato vão dominar as produções mais sofisticadas? Então, a gente vai começar a ver uns sapatos de salto diferente, como eu falei no começo, mas a gente vai ver mais aplicações e um corte diferenciado. Tá? Então, assim, eu trouxe 3 opções, que é o que a gente mais vai ver. Você vai desmistificar um pouco esse escarpão, vai ser esse bico fino, que é dele, mas atrás ele estilo sandália, que é bem a foto do meio, né? E você vê que tem uma aplicação de dourado. Então, essa questão da mistura das cores, dessa sofisticação de trazer aí também os materiais de prata e dourado, que todo mundo gosta, às vezes só vê em acessórios, os sapatos vão trazer isso também, essas aplicações. Os tamancos, né, como eram conhecidos antigamente, agora a gente vê que eles têm esse perfil de mule com salto. São os tamancos agora que você vai achar, a gente vai ver muito isso, porque é muito mais confortável e ele consegue se encaixar para todo tipo de mulher. Então, você consegue a advogada,
a economista, a professora, a mãe que está dentro de casa, mas se arruma para poder encontrar com o marido ou passear com as amigas. Então, a gente começa a ter essa imagem bem de sapatos que eles são um pouco mais práticos na hora Quanto de mais usar. funcional, melhor. É isso. Ju, e no universo masculino, quais são as apostas este ano para quem quer sair do básico, mas claro, sem perder a versatilidade? É um pouco mais difícil da gente trazer muitas mudanças, né? Até porque o mercado da moda ele acaba sendo um pouco menos ousado nesse universo, mas a gente está vendo muito a questão do tênis mais esportivo. A gente falou do tênis branco, mas o tênis mais esportivo para todo tipo de situação. Então, assim, vocês vão começar a ver também que os tênis vão estar um pouco mais brutos, vão estar um pouco maiores, não vai ser design mais um arrojado. Isso, ele vai estar chamando um pouco mais atenção, é o que a gente Uma vai coisa ver. meio basquete, assim. Isso, é bem isso. É um cano talvez um pouco mais alto, então assim, não é todo mundo que gosta, mas vocês vão ver essa diferença dentro do que vocês procuram, né, nas sapatarias, vocês vão começar a encontrar esse estilo de tênis. E aí eu trouxe as opções que hoje o mercado tem se preocupado em solados confortáveis. Você vê que tem um sapatênis, né, tem homens que gostam muito de usar sapatênis, e um sapato que está logo do lado, mas você vê que a sola o solado é praticamente igual, porque os sapatos sociais, eles tinham muito essa ideia de machucar o pé, de apertar, de você ter que colocar a meia para que ele conseguisse encaixar com mais tranquilidade, e às vezes você ficava o dia inteiro, quando chegava em casa, os dedos estavam todos esmagadinhos. Então, assim, o que a gente tem visto é continuar trazendo essa elegância, mas com um pouco mais de conforto. E a gente tem também as sandálias, né? Os homens têm muito uma barreira aí para poder usar sandália, acha que não combina. Então, esse tipo de sandália vocês vão ver muito. Eu aconselho sim a ter uma, porque dá para você ir para um ambiente de praia, dá para você ir num barzinho, dá para dar uma passeada. E o lógico, pé respira, né, Ju? você não se sente fechado ali, preso, né? Tô muito arrumado para um lugar que talvez não seja. Então, às vezes você não quer colocar um tênis, porque é uma coisa mais informal, é um encontro entre amigos. Vocês vão começar a ver umas sandálias aí para os homens também terem como opção. E no público feminino, Ju, o que vem aí com força para a mulherada poder usar nos pés? Olha, eu não sei se todo mundo vai se adaptar a isso. Não é tudo que eu gosto, mas a gente vai ver sandálias com os cortes muito diferentes, uns sapatos assim um pouco mais ousados de fato. E aí eu trouxe essas opções dentro do que a gente já falou. A sapatilha a gente está vendo em muitos lugares. Sapatilha vazada, eu não sei o quanto as pessoas vão aderir, depois vocês de casa contem pra gente o que quase uma vocês acham. telinha, né? É isso, dizem que é super confortável e o pé respira também, que não sua tanto, mas eu não sei se as pessoas vão conseguir se sentir confortáveis, né? Eu não sei se de fato é confortável, eu ainda não experimentei, assim que eu experimentar eu conto para vocês também. As meia-patas, elas estão voltando com muita força, então vocês vão começar a ver sandálias bem altas, mas com uma meia pata alta. Então, para quem não sabe, que está vendo a gente, meia pata, é essa parte da frente da sandália que iguala o salto. Então, ela faz com que a gente não sinta tanto cansaço, né? Não esforce tanto a perna. Então, vocês vão começar a ver muitas sandálias de meia pata, mas bem altas mesmo, assim, bem mais tratoradas, mais arrojadas para usar, ela tendo Quase presença. uma plataforma ali, né? É isso, para ter bastante presença. E formatos diversos. Você vê que é um estilo mule mais atrás, é um elástico que prende o pé. Então, vocês vão começar a ver uns formatos de sapatos diferenciados. Escarpão com corte diferente, um sapato mais quadrado na frente, umas cores também, assim, o verniz, ele vai voltar aí também com uma pegada mais ousada. Vamos começar a ver sapatos de camurça, que ele traz muito a elegância, a sofisticação. Camurça é um tecido que ele traz essa sofisticação, então a gente vai começar a ver aí um pouco disso, mas sim, literalmente essa imagem é a ousadia que vocês vão começar a ver nas vitrines. E aí vocês contem pra gente se vocês arriscaram, o que vocês acham, se já usa, porque tem gente que já usa esse tipo de sandália. Eu tenho algumas meia patas maiores assim para usar, por exemplo, com calça mais larga, funciona bem, mas aí depois vocês me contem. Assim, temos coisas bem novas aí para 2025. Ju, e para fechar, qual a melhor dica para quem quer escolher um calçado que seja bonito, confortável e atemporal? Então, como a gente falou, o tênis, eu acho que ele é
se tornou um padrão geral. É o que mais se encaixa nessas, ele se nesses encaixa em adjetivos, né? tudo. Mas eu acho que a sandália que a gente mostrou para os homens, ela é unissex, ela é tanto masculina quanto feminina. Então eu acho que você ter um tênis, pode ser todo branco, vocês vão começar a ver um pouco mais de cores nos tênis, mas eu acho que investir num tênis confortável, que combine com a maior quantidade de peças, é uma dica assim, super legal. E uma sandália estilo Birkin que a gente vê aí, que você só enfia o pé e vai, que assim, vocês vão estar sempre arrumados. Ju, obrigado, adorei as dicas. Agora ninguém mais tem desculpas para errar na hora de escolher o calçado, né? Claro que não, Paulo. Então assim, a gente volta domingo que vem com mais dicas e o que vocês acharem aí, manda pra gente, para eu ficar entendido do que vocês estão achando das dicas que a gente está dando. Ju, mais uma vez, obrigado por compartilhar com a gente tanto conhecimento. E você que está acompanhando, já tem um favorito das tendências de 2025? Conta pra gente nos comentários e até a próxima. E assim chegamos ao fim de mais um Revista Maricá. Espero que você tenha gostado e aproveite e já deixe o seu like e conta pra gente nos comentários o que você mais curtiu. O meu obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. E para encerrar, deixo você com uma citação da filósofa e economista marxista polonesa-alemã Rosa Luxemburgo. Abre aspas. Quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem. Fecha aspas. Um ótimo domingo. Até a próxima edição do Revista Maricá.